Olá, meu querido, tudo bem? Vamos então continuar o estudo aí de números complexos. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre argumento, sobre aquele θ, aquele ângulo que o vetor, que representa a distância do afixo à origem, ele faz com o nosso eixo real, o nosso eixo que está na horizontal. Vamos lá. Falando um pouco agora sobre argumento. Olha só, preta. Beleza, argumento. Argumento de um complexo. Argumento de um número complexo. Tá bom? Vamos lá. Argumento, galera. Argumento. Beleza? Seria o seguinte. Dado um número complexo não nulo, chama-se argumento o ângulo que o vetor que representa a... Não, aqui não vai ficar legal, não. Deixa eu melhorar aqui. Vai ficar muito formal. Dado o número complexo não nulo, beleza? Dado o número complexo não nulo, o argumento será o ângulo formado no sentido, deixa eu melhorar aqui, no sentido anti-horário, será o ângulo formado no sentido anti-horário a partir do eixo real, até o segmento que representa o módulo do complexo. Ou seja, dois pontos. Pô, muito top, mestre. Entendi nada. Calma. Ó, aqui é quem? Y não, né? Aqui é a parte imaginária. Tô com função ainda na cabeça, né? E aqui é quem, filho? Aqui é o eixo real. O que seria aí mesmo? Ó, conectei. A, B. Aqui é o afixo. É o complexo Z. O que seria o ρ? O ρ seria essa distância. Ficou legal, não? O ρ seria essa distância aqui, ó. Perfeito. Então, olha só. O ângulo formado no sentido anti-horário a partir do eixo real até o segmento que representa o módulo, do eixo real até o segmento que representa o módulo, esse ângulo aqui, deixa eu melhorar, esse ângulo aqui é o θ. É o nosso argumento. Bem de boas? Bem de boas, né? Bem de boas, tá? E como é que a gente representa? Qual é a simbologia para argumento, mestre? Ora, argumento do complexo Z é θ. Argumento do complexo Z é θ. Esse aqui é o argumento então, turma. Beleza? Fechamos aqui, ó. Isso aqui é a simbologia, a notação do argumento de θ. E olha que legal, turma. Existem questões... Aqui eu vou deixar uma dica, tá? Existem questões que você precisa encontrar de fato qual é o valor de θ. Não só qual é o seno ou qual é o cosseno. Você precisa encontrar o θ. Ah, é 60 graus, é 45. Enfim, você precisa encontrar o grau. Ou encontrar, essa é uma forma. Ou, às vezes, né, a banca ela vai cobrando aí pela função inversa trigonométrica, tá? Por exemplo, do seno é arcosseno, do cosseno é o arcosseno,
da tangente, arco tangente e assim por diante. Então você vai precisar utilizar também esses conceitos de função inversa trigonométrica. Aí eu vou jogar aqui na tela. Olha só. Se você lembrar aqui bonitinho, aqui é o plano de Arcangauss, tá? O que seria vou colocar aqui ao lado aqui melhor. O que seria o seno de θ? Cateto oposto ao θ, beleza? Que é B, dividido por ρ. Ou seja, B é ρ seno θ. E o que seria o cosseno de θ? Adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, o A é ρ cosseno θ. Olha para isso aqui que eu já tinha mencionado nos blocos anteriores. Beleza? Eu já tinha mencionado. Olhe para isso e vamos fazer aqui, ó. O B é ρ seno θ e o A é ρ... Deixa eu melhorar esse ρ aqui. Ρ cosseno θ. Beleza? E o que eu vou fazer aqui? Vou dividir. Vou fazer ρ seno θ dividido por ρ cosseno θ igual a B sobre A. Esse corta com esse, e seno sobre cosseno é o quê? Tangente de θ é igual a B sobre A. Achei a tangente. Então, a tangente do argumento é sempre B sobre A. B sobre A, B sobre A, B sobre A, B sobre A, assim por diante. Essa é a tangente de θ. E, para eu encontrar o θ em função da função inversa trigonométrica, o que eu faço? Se tangente de θ é B sobre A, isso implica dizer que o arco tangente de B sobre A é igual a θ. Acabou. Então, você pode encontrar o θ a partir da função arco tangente. Arco tangente de B sobre A. Bem de boa? Bem de boa, né? Bem de boa. Exemplo. Olha esse complexo Z aqui, ó. 2 mais 3i. Perfeito? Quanto que é o arco tangente? Opa. Quanto que é o arco tangente? Qual o valor de θ, melhor, em função do arco tangente? Perfeito. Nós sabemos que a tangente de θ é B sobre A. Não é isso? Ó. Beleza. Se isso é verdade, então o arco tangente de B sobre A é igual a θ, que é o que eu quero saber. Então, θ vai ser o arco tangente de B, que é 3, sobre A, que é 2. Acabou. Então, o θ é o arco tangente de 3 meios. Muito bom, né? Bem de boa. Agora nós vamos fazer o seguinte. Análise dos argumentos. Análise dos argumentos. Vamos lá. Vou dividir o nosso quadro ao meio. Beleza? Dividir o quadro ao meio. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Letra A. Na letra A, eu vou colocar um complexo Z igual a A mais 0i. No B, eu vou colocar um complexo Z da forma 0 mais bi. Vamos desenhar o plano de Arcangauss para cada um deles? Vamos. Olha só. Para esse aqui, eu tenho esse eixo imaginário. Para esse aqui, eu tenho esse eixo real. Esse aqui vai ter esse eixo real e esse eixo imaginário. Então, aqui, ó, eixo imaginário, eixo real. Eixo imaginário e eixo real. Bem de boa. Se só tem o A, se o B é 0, isso aí é um número real puro. Então, esse camarada está aqui, ó. A. Se aí está o A, aonde está o seu módulo, o seu ρ? Está aqui, é a distância dele até a origem. Acabou. Se essa é a distância dele até a origem, qual é o ângulo que esse vetor forma com o eixo real? 0. Então, aqui o argumento é quanto? 0.
Beleza? Agora, se eu tenho um complexo Z igual a 0 mais BI, aqui a história muda. Por quê? Porque aqui quem é 0 é a parte real. Aqui eu só tenho a parte imaginária. Então ele está aqui, ó, B. Se ele está ali, o nosso ρ... Opa! Peguei a cor errada. O nosso ρ é esse camarada aqui, ó. É a distância dele até a origem. E ele forma um ângulo no sentido anti-horário com o eixo real? Sim, ele forma esse ângulo aqui, ó. Que é quanto? De 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. Esse aqui é o ângulo. Ou seja, neste caso, o θ é igual a 90 graus. Perfeito até aqui? Bem de boa. 90 graus ou θ é quanto? Π radianos sobre 2. Π radianos sobre 2. Bem de boa? Bem de boa, bem de boa. Isso aqui, turma, detalhe, para um A positivo. Se o A for negativo, ele vai estar do outro lado aqui, a história muda. Aqui, senhores, se o B for positivo. Porque se for negativo, ele vai estar lá embaixo. Então é se A positivo e se B positivo. Bem tranquilo, né? Agora vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou usar o exemplo C e o exemplo D. Vou dividir o quadro ao meio. E vamos lá. Exemplo C, exemplo D. Aqui eu vou utilizar um complexo Z como 0, ou melhor, como A mais 0i. E aqui eu vou utilizar 0 mais BI. Porém, agora eu quero um A negativo e aqui agora eu quero um B negativo. Vamos ver como é que isso aí funciona. Vamos olhar no plano de Argand-Gauss o que acontece com essa situação. Safou? Safou, né? Safou, né? Olha lá. Aqui é o nosso eixo real. Aqui é a nossa parte imaginária. Eu, hein? Eu, hein? Eixo real. A ordem não importa o que eu falei, tá, turma? Eixo real e eixo imaginário. Eixo real e eixo imaginário agora. Topzera, mestre. Tô entendendo. Vamos lá, vamos ver se você tá entendendo mesmo. Olha só que maneiro. Aqui eu fiz um A positivo. Perfeito. Só tem o A positivo, pontuei o A. No outro eu fiz um B positivo, então pontuei o B, acabou. Acabou. E aqui? Deixa eu destacar aqui. E aqui? Como é que fica? O A é negativo. Perceba que não tem parte imaginária, só tem o A, que é negativo. Então esse camarada vai estar aqui, ó. É negativo. O A vai estar aqui. Se o A está ali, turma, olhe só o nosso ρ. Olha o nosso módulo desse complexo. Beleza? O módulo complexo é essa distância aí. E olha que legal. Qual é o ângulo, então, formado? Parte do eixo real até encontrar o segmento de reta que representa a distância do afixo à origem. Então, esse ângulo aqui é de quanto, turma? 180 graus. Olha que maneiro. Então, aqui o θ, ele vale 180 graus, ou o θ vale o quê? Π radiano. Π radiano. Beleza? Pô, bem de boa, né, cara? Bem de boa, bem de boa, bem de boa. Bem de boa. Bem de boa na lagoa. Topzera. Vamos lá, continuando. Aqui agora, eu tenho um B negativo. Perceba que eu não tenho a parte real e eu só tenho o BI. E o B é negativo. Se ele é negativo, ele vai estar na parte de baixo. Aqui é o B. Se ele está na parte de baixo, deixa eu só dar uma moral aqui, ó. Né? Dar uma moral aqui. Beleza. Se ele está na parte de baixo, o que acontece? O ρ está para cá.
Se o Rho está para ir, olha o argumento do eixo real até aqui embaixo. Acabou. Então isso aí é quanto? 270 graus. É 180 mais 90, né? Então aqui o θ, ele vai ser 270 graus. Ou o θ vai ser o quê? Π mais π sobre 2. 3π sobre 2, que é 270. Pô, muito maneiro, né? Muito maneiro. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Como é que aqui? C, D, vamos para o E. Aqui não vou nem colocar E não, turma. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, esse camarada pode ser 0 graus, né? Ou de uma volta completa, né? Que é 2π. Beleza? Que vai acabar dando no mesmo, que vai ser 1 também, o cosseno desse camarada. Tanto faz, tá? Vai ser indiferente aí. Beleza? Bem legal, né? Então, olha só. Aqui eu quero falar só de mais uma coisa. Aqui, ó. Atenção. Isso aqui eu já falei, inclusive. Ó, o cosseno do argumento, ele é A sob módulo de Z. E o seno é o B sob módulo de Z. Isso aqui não tem nem o que discutir, turma. Não tem nem o que discutir, tá bom? Isso aqui para um θ entre 2π e 0. Entre 2π e 0. Bem tranquilo? Bem de boa? Na lagoa, né? Bem tranquilo. Tá? Vou até colocar aqui assim, ó. Ponto e vírgula. Lembrando que módulo de Z é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Lembrando que módulo de Z é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Safo, né? Beleza? Bem de boa, bem de boa, bem de boa, de boa. Vamos lá. Vamos lá, vou deixar assim. Deixar assim para você. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar um exemplo, né? Vamos lá. Exemplo. Qual o argumento do complexo Z igual a 1 menos I? Qual é o argumento? Qual é o argumento desse camarada? Bom, dá para você fazer de algumas formas, né? De algumas formas. Cadê? Vamos lá. Solução. Vamos lá. Nós sabemos que o seno do argumento, ele é, olha aqui, o seno é B sobre o módulo. Então, o seno é B sobre o módulo de Z. E eu também posso pensar no cosseno, que vai ser A sobre Z, sobre módulo de Z. Tudo bem? Bom, né? Beleza. Então, olha só. O seno do argumento que eu quero, ele vai ser o B, que é menos 1, sobre o módulo de Z. Qual é o módulo de Z aqui, galera? O módulo de Z é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser a raiz de 2. Então, menos 1 sobre a raiz de 2. E o cosseno de θ? Vai ser o A, que é 1, sobre a raiz de 2. Então, aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2, racionalizei. E aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, racionalizei. Mestre, viajei nessa racionalização, não entendi nada. Então, você pulou a aula lá de racionalização. Você para agora, desliga a câmera e volta para lá e vai estudar a racionalização. Isso aqui tem que saber. Multipliquei por raiz de 2 em cima e embaixo, acabou. Tem que saber. Por isso que eu ensino racionalização para você. Então, olha só. Eu tenho que o seno é menos raiz de 2 sobre 2. E eu tenho que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Aí você tem que ter a sagacidade. Você precisa ter a sagacidade do círculo trigonométrico. Aí não adianta, filho. Opa. Aí não adianta. Imaginemos que isso aqui... Nossa Senhora. Imaginemos que isso aqui seja um círculo, né?
Beleza? Círculo trigonométrico. Vamos lá. O seno negativo e cosseno positivo. Vamos lá. Seno positivo e cosseno negativo. Vamos ver aqui, ó. Veja se isso aqui não bate, ó. Seno negativo. Ó. Aqui eu tenho cosseno. E aqui eu tenho seno. Então aqui eu tenho o cosseno e o seno. O seno é negativo e o cosseno, ele é o quê? Positivo. Ó, o seno tá aqui para baixo. Beleza? E o cosseno é esse pedaço aqui, ó. Então o cosseno é positivo e isso é negativo. Ou seja, este ângulo, esse argumento, ele está no quarto, né? Quadrante. No quarto quadrante. Beleza? Beleza. E olha só, é raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, qual é esse ângulo aqui? Qual é esse ângulo aqui, ó? Deixa eu pegar uma outra cor. Qual deve ser esse ângulo aqui, ó? 45, e aqui tem que ser 45. Para dar raiz de 2 sobre 2, né? Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também. Por que aqui deu negativo e outro positivo? Porque está no quarto quadrante. Porque, na verdade, não é 45 o nosso θ, o nosso argumento. O nosso argumento, na verdade, ele tem que ser calculado da onde? Do x até chegar no nosso ρ. Então, é 90 mais 90 mais 90 mais esse pingado de 45. Beleza? Se você pega, olha só, presta atenção, turma. Se você pega esse camarada aqui, ó, pega esse triângulo aí, olha só. Se você é fraco em trigonometria, já tem que melhorar. Mas vamos lá, vamos fazer com calma aqui, ó. Se você olha para esse triângulo, essa aqui é o centro, né? Beleza. Tá aí, bonitinho. Beleza. Essa parte de baixo aqui é o seno, porque é o eixo na vertical, e esse aqui é o cosseno. Então aqui eu tenho o cosseno. Então eu venho aqui, ó, cosseno, paralelo, paralelo, seno, seno. Beleza? Beleza. E olha só, se você olha com carinho, aqui é 90 graus, e se eu falo que aqui é 45, aqui, deixa eu apagar isso aqui, aqui também é o quê? 45. Ou seja, o seno, como aqui a nossa diagonal, a nossa hipotenusa, né? Ela é o raio do círculo trigonométrico, vale 1. Então o seno vai ser o quê? Raiz de 2. Deixa eu deixar aqui seno mesmo e aqui cosseno. O seno vai ser o quê? O seno vai ser a raiz de 2 sobre 2. Só que como está na parte de baixo, ele vai ser menos a raiz de 2 sobre 2. E o nosso cosseno, como está à direita da origem, ó, à direita da origem, o nosso cosseno é positivo, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então você tem que saber, seno de 45, aí tem aquela tabelinha, né? Seno de 45, cosseno de 45, são iguais, né? Porque eu tenho um triângulo isósceles. Tá bom? Então, esse triângulo aí tem um ângulo de 45. Somado aos outros 90, 90, 90, nós temos o quê? Que θ, ele é π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 4. Beleza? Show? E isso aqui dá quanto? Θ vai dar 7π sobre 4. Acabou. Esse aí é o nosso argumento. 7π sobre 4. Bem de boa? Dá para fazer de outra forma, mestre? Sem utilizar essa parte aqui toda aqui? Dá. Dá para fazer direto no círculo trigonométrico. Beleza? Ó. Ou dois pontos. Você vem aqui no plano de Arcangauss, ó. Deixa eu desenhar o plano na moral aqui. Ou você vem aqui, ó, no plano de Arcangauss, eixo o quê? Imaginário. E aqui o eixo o quê, turma? Eixo real. Beleza? Qual é o complexo mesmo? Vamos lá. 1 menos i. Vamos colocar o 1 menos i? Vamos. É o 1
com menos 1. Sim ou não? Tá aqui o Z. Perceba que ele é pertencente ao quarto quadrante. Olha que legal. Olha como é que as informações elas se cruzam, né? E olha só, qual é o argumento? O argumento é o seguinte, você tem que primeiro traçar o segmento que corresponde ao ρ. Tracei. Beleza? E a partir do nosso eixo real, você traça o ângulo representante ao θ. O ângulo que representa o θ, que é o argumento. Galera, e olha que maneiro. Olhando para isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui decente. Olhando para isso aqui, ó. Pô, que cor que eu uso, cara? Vou usar a amarela mesmo. Olhando para isso aqui, ó. Isso aqui é um quadrado. Um quadrado de lado 1. Quadrado de lado 1. Se é um quadrado de lado 1, esse ρ, ele vale raiz de 2. Mestre, mas isso aí era óbvio, né? Porque o ρ não é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado? Exatamente. Então, ρ vale raiz de 2. E o lado do quadrado é 1. Beleza? Se o lado do quadrado é 1, isso aqui é um triângulo isósceles. E se é isósceles, aqui mede quanto? 45. E esse pedacinho vai valer quanto? 45. 45. Se aqui é 45, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Então é 90 mais 90 mais 90 mais 45. Isso aqui é 7π sobre 4. Mesma coisa. Tá bom? Então existe essa... Dá para fazer pelo jeito padrão que eu ensinei anteriormente, ou dá para fazer desse jeito aqui, jogando no plano de Gauss e jogar com geometria. Brinca com geometria, filho. Brinca com geometria plana. Tá bom? Beleza, né? Vamos lá. Seguindo. Forma trigonométrica. Forma trigonométrica. O que seria a forma trigonométrica, galera? Seguinte. Dado o complexo z igual a a mais bi, z igual a a mais bi, com a e b pertencentes aos reais, tá? E θ menor ou igual a 2π, maior ou igual a 0, tá? Com θ diferente, perdão, com z diferente de 0, tá? Com o argumento de z, vou colocar assim, né? Então, vou colocar assim, ó. Com θ, tá? Para não escrever de novo, né? Argumento diferente de 0, coloco θ maior que 0, só. Tá bom? Então, vamos lá. θ maior que 0 e 2π ali, maneiro. Então, a forma trigonométrica seria o que, turma? Seria assim, ó. Z é igual a ρ que multiplica cosseno de θ mais i seno θ. Beleza? Essa aí é a forma trigonométrica do número complexo. Ou você pode escrever assim, ó, z é igual a ρ cis θ. Você pode pensar assim, ou você pode pensar assim. Tanto faz. Beleza? Eu vou tirar isso aqui, tá? Essa condição aqui. Isso aqui é só para encher linguiça, né? Dado o número complexo, z igual a a mais bi, temos 2 pontos. Essas aí são a forma trigonométrica. Você pode usar a primeira ou pode usar simplesmente a segunda. Pô, mas da onde que surge isso mesmo? Vou colocar aqui, ó. Da onde que surge isso mesmo? Ó, pois nós sabemos que o z é a mais bi.
nós sabemos que o A ele pode ser escrito como ρ, que multiplica cosseno θ. E o B é ρ, que multiplica seno θ. Isso a gente já sabe. Então, eu vou substituir cada um desses camaradas aqui. Então, vai ficar Z é igual a ρ cosseno θ mais I vezes ρ seno θ. Então, o Z vai ser ρ, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Isso aqui, em blocos anteriores, eu já tinha falado sobre isso, tá? Beleza? Já tinha falado sobre isso. Rho que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Que pode ser também escrito na forma de cis. Z é igual a ρ que multiplica cis θ. Tá bom? O que é cis, mestre? O que é cis θ? Cis θ é cosseno θ mais I seno θ. Isso é cis θ. Beleza? Isso é cis θ. Bem de boa? Bem de boa, né? Bem de boa. Foi? Beleza, então essa aí é uma parada interessante aí da forma trigonométrica. Safo? Beleza. Vamos lá. Exemplo. O exemplo que é top, né? A gente tem que pensar no exemplo, né? Escreva Z igual a raiz de 3 mais I na forma trigonométrica. Escreva Z igual a raiz de 3 mais I sob a forma trigonométrica, tá? Como é que eu escrevo mesmo, mestre? Como é que eu escrevo mesmo? Ó, para eu escrever, eu tenho que fazer Z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno θ. Eu tenho que encontrar o ρ e o θ. Como é que eu encontro o ρ? Mole. O ρ é módulo de Z, que é a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser raiz quadrada de 3 mais 1. Então, o módulo de Z, que é o nosso ρ, vai ser 2, que é a raiz quadrada de 4. Aí, tranquilo, mas de boa, foi tranquilo. Como é que eu acho agora o θ? E aí? Como é que eu acho o θ? Existem duas formas, né? Você pode fazer por seno. Vamos lá. Eu sei que o A, ele é o quê? Rho que multiplica cosseno θ. Perfeito? Aqui, ó, veja que essa informação a gente usa direto, ó. Essas informações a gente usa direto. Beleza? Então, o A é ρ cosseno θ. Beleza? Então, o A, ele será 2 que multiplica cosseno θ. Quem é o A, turma? Raiz de 3. Então, o cosseno θ vai ser raiz de 3 sobre 2. Galera, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Esse é o cosseno. E olha que legal. Se eu aplico a mesma ideia, só que utilizando o B, ρ seno θ, eu vou encontrar que o B vai ser 2 que multiplica seno θ. Ou ainda, o seno de θ vai ser B, que é 1 dividido por 1 dividido por quanto? Por 2. 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, o seno de θ é meio. Galera, seno sendo meio e cosseno sendo raiz de 3 sobre 2. Conclusão, o θ vale quanto? 30 graus. 30 graus. Ou ainda, deixa eu melhorar, 30 graus. Para não aparecer um 38, né? 30 graus. Ou o θ pode ser escrito como π sobre 6. Seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Acabou. Como o seno e o cosseno são positivos, o ângulo, esse argumento, está no primeiro quadrante. Sendo no primeiro quadrante, para ser raiz de 3 sobre 2 e π sobre 2, tem que ser 30, né? Aí, olha só, resumo da ópera. O Z
ele pode ser encontrado como 2 que multiplica cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Achamos. Achamos aí a forma trigonométrica. Beleza? A outra forma qual seria, mestre? Ou você sabe que o z, ele é quanto mesmo? Raiz de 3 mais i. Você vem logo para o círculo trigonométrico. Perdão, vai logo para o plano de Arcangauss. Vai logo para ele, filho. Vai logo para ele. Mestrão, fui para ele aqui, ó. Imaginário, perdão. Real. Raiz de 3 é a parte real. Então, vou colocar aqui, ó. Raiz de 3. E aqui é 1, que é a parte imaginária. Vou conectar. Opa! O z pertence ao primeiro quadrante. Coisa linda, já está batendo, está no primeiro quadrante. Cadê o nosso querido Rho? Cadê o nosso querido Rho? O querido Rho está aqui, ó. Olha o Rho. Olha aí, que coisa linda. Esse é o Rho. Ih, mestre, gostei. Por quê? Aqui é a raiz de 3 e aqui é 1. E quanto que vale o Rho do camarada mesmo? O Rho, que é módulo de z, é raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai ser raiz quadrada de 4. Então, o nosso Rho será 2. Então, essa distância aqui vale 2. Opa, que legal, mestre. Olha só. Θ. Oposto a θ, metade da hipotenusa. Ao lado de θ, metade da hipotenusa, só que vezes raiz de 3. Esse triângulo é o triângulo pitagórico, 30, 60, 90. Viu que legal? Então, ó, 2, 1, e aqui sendo raiz de 3 sobre 2, que é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. E isso aqui é só a metade da hipotenusa. Então, quer dizer que isso aqui é 30 e isso aqui é 60. Beleza? Metade da hipotenusa e a outra é metade vezes raiz de 3. Pronto. Isso é característica do triângulo pitagórico. 30, 60, 90. Então, já achou? 30. Perceba que dessa forma é um pouco mais rápido se esses coeficientes A e B te ajudam, né? Por exemplo, raiz de 3 e 1 te ajuda, né? Vai dar uma raiz de 3 sobre 2, vai dar um, né? Então, te ajuda. Existem números que não te ajudam tanto desta forma e você tem que ir pelo método mais formal, né? Beleza? Então, aqui está um exemplo legal. Aqui está um exemplo legal. Safou, né? Pô, isso aí é top. Olha só. Existem umas paradas chamadas propriedades 2 complexos na forma polar, que é também chamada de trigonométrica. Tá? É essa forma que a gente está estudando. Existem algumas propriedades aí que você precisa ficar ligado, tá bom? Bom, para esse bloco não ficar muito extenso, eu vou dar um break aqui, uma pausa, e no próximo bloco a gente continua com mais números complexos. Grande abraço e até mais. Valeu!